E aí pessoal, tudo bem? No episódio de hoje da série de preparação do Enem, eu vou te falar algumas dicas para tirar o maior proveito possível no seu simulado. Uma das coisas que eu evoluí durante o tempo para ser aprovado, e que antigamente eu não tinha muita percepção disso, é como é importante simulado. Simulado, eu lembro que no começo eu fazia e era um peso para mim, era uma coisa que eu não achava importante, que eu fazia por obrigação e fazia de qualquer jeito. Com o tempo eu fui percebendo que o simulado é uma oportunidade imensa de você aprender mais. O simulado é o que tem de mais próximo da prova real. Então, para simulado, você precisa criar todo um processo que você usa no simulado para conseguir replicar no dia da prova. Então é um super treino, não só de matéria, que você acaba vendo, fazendo uma revisão, você acaba vendo os seus defeitos, mas também é um jeito de se preparar para a prova se você levar a sério o simulado. Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de coisas que eu aprendi com o tempo para criar esse processo de tornar os meus simulados algo sagrado para mim. Algo que, em vez de ser um peso, como era antigamente, era algo que valia até mais que um estudo, porque eu estava me preparando muito mais para as provas. Eu separei esse vídeo em 4 dicas. Antes de entrar nelas, uma coisa que vale a pena falar, que me fizeram várias vezes essa pergunta, é com que frequência eu recomendo simulado. E eu fazia simulado a cada 2 ou 3 semanas. A cada semana eu acho pouco, porque você evoluiu pouco em uma semana. E mais de 3 semanas eu acho que é muito, porque você fica desacostumado. Porque como é o treino para a prova, você tem que meio que criar esse processo mesmo e fazer sempre, para no dia ser muito mais fácil. Quanto mais vezes você fizer antes da prova, mais natural vai ser o dia da prova. Se você está gostando do canal ou da série, não deixa de se inscrever que eu ainda vou postar mais episódios e muitas dicas para você ser aprovado no vestibular. A primeira dica, que eu já falei várias vezes do canal, mas é a mais importante na minha opinião, é a que mais vai melhorar seu desempenho, né? Antes do simulado, isso eu fazia sempre na tarde anterior, mas você pode inventar o seu modelo, a sua agenda. Antes do simulado, faça uma revisão completa. Tenta fazer uma revisão de todas as matérias, com revisão ativa, não faça revisão passiva, com revisão ativa. Você tenta fazer o máximo de revisões ativas possível no dia anterior. Então, se durante o ano, durante o seu estudo, você vai fazendo um monte de revisão ativa. Quanto mais vezes você faz a revisão ativa para um tópico, melhor você fica nela, mais rápido você faz. Se você está fazendo sempre essa revisão ativa dia a dia, no dia anterior ao simulado você consegue fazer um monte de uma vez, que é onde você tenta fazer sua revisão completa. Isso tem 2 ganhos absurdos. Um deles é que o seu desempenho vai melhorar. Se você fizer uma revisão ativa no dia anterior, sem dúvida seu desempenho vai ser melhor. Porque você vai captar um monte de dúvida e você vai trazer um monte de informação para a ponta da língua, que é o que eu costumo falar. Você vai deixar num lugar da sua memória acessível. Então você faz isso no dia anterior e o primeiro ganho é esse, seu desempenho vai ser melhor. O segundo ganho, se você faz sempre uma revisão ativa completa antes do simulado, já que não dá para você fazer sempre revisão ativa completa, né? Você vai fazer no dia a dia, você faz por tópico. Completa você vai fazer de vez em quando. Se você faz sempre essa revisão completa antes do simulado, chegando no final do ano, você vai ter muito, muito mais facilidade para fazer as revisões. Você vai estar acostumado. Fazer revisão também é uma habilidade que você vai construindo com o tempo. Quanto mais vezes você fizer, melhor você fica. Não só você faz mais rápido, como você já desenvolveu o seu jeito de fazer. Então fica muito mais prático. Se você ainda não sabe fazer revisão ativa, eu vou deixar o link aqui para o vídeo que eu já fiz. No futuro eu vou fazer outro vídeo para melhorar um pouco, porque estava no comecinho do canal, mas já dá para você ter uma ideia boa do que é. E só para deixar claro, eu estou falando em 2 tipos de revisão ativa, né? Um é a revisão ativa que você faz por tópico, que você faz sempre depois de algo que você aprendeu, para fixar melhor. Então, sei lá, você teve uma matéria num dia, e no dia seguinte você faz só daquele tópico que você aprendeu uma revisão ativa. E a outra revisão ativa seria a revisão ativa completa, que é quando você tenta fazer a revisão do ano inteiro, de vários tópicos simultâneos, para ser algo que você se prepara para uma prova. Então tem esses 2 tipos de revisão, só para ficar mais claro. A segunda dica que eu também acho importante, e isso você pode exercitar todo simulado, é tenha uma lista sua, algumas folhas, algumas anotações, de coisas que você sempre esquece para dar uma olhada no dia da prova. Então, por exemplo, no vídeo anterior de matemática, eu falei sobre exercícios clássicos. É, Isso é uma coisa que você pode sempre, se você esquece algum tipo de exercício, você tem que ter uma listinha de coisas que eu esqueço para ver antes de uma prova, para caso que se cair, você não vai esquecer. Exercício clássico é um desses exemplos, mas pode ter de fórmulas também, você pode ter algumas tabelas também. Então, para exemplificar, eu sempre esquecia as fórmulas de soma de arcos em matemática.
Então, sempre antes da prova, no dia, na manhã, eu olhava rapidinho essas fórmulas. Eu sempre esquecia as fórmulas de eletromagnetismo, que são muitas fórmulas. Então, no dia eu também olhava. Outra coisa que eu gostava de olhar era aquela tabela de solubilidade de sais, que eu também esquecia sempre, que eu também olhava no dia. Então, aqui não é uma revisão ativa, seria mais perto de uma revisão passiva, e é uma coisa bem pequenininha, é uma coisa que você vai fazer em 15 minutos. Você tem que ter uma lista sua, bem pequena, de coisas que eu, ao longo do tempo, notei que eu esqueço sempre. Porque ninguém vai lembrar tudo. Então essas coisas que você esquece sempre, dá uma olhadinha no dia. Que aí chegar na prova você vai lembrar. Se você tem essa lista e cai em exercício assim na prova, você vai ter uns exercícios de graça que você erraria, porque você sempre esquece. Então essa é a segunda coisa. Tem umas anotações de tabelas e fórmulas no geral, para você dar uma olhadinha no dia. Tem que ser uma coisa bem pequena, porque é uma coisa que não é para te estressar ou para te mostrar que você não está sabendo a matéria. É só um lembrete de coisa que você já aprendeu e está acostumado a esquecer. Você bate o olho e lembra. A terceira dica é desenvolver as habilidades em prova. Como o simulado é o que você tem de mais próximo de uma prova, o jeito de fazer o simulado tem que ser já o seu treino para o jeito que você vai fazer a prova. Então não adianta seguir uma estratégia no simulado e seguir uma estratégia diferente no dia da prova. Então, duas coisas que de cara eu já sei que você pode treinar no simulado. Uma é velocidade. Faça o seu simulado como você faria a prova em termos de velocidade. Tenta fazer o mais rápido possível. Eu sei que muita gente vai falar assim, não, mas simulado é algo para aprender, então faz com calma. Eu discordo. Você vai ter chance de aprender antes do simulado, você vai ter chance de rever o simulado depois. Você não precisa usar o simulado para aprender durante o simulado. Você pode usar o simulado para aprender depois. Você pega a mesma questão e vê depois. Durante o simulado, treina a fazer um simulado rápido. Tenta ser uma pessoa que sai rápido da prova. Tenta descobrir as táticas em cada questão para você fazer ela um pouco mais rápido. Porque velocidade em prova também é uma habilidade. As pessoas não são naturalmente mais rápidas nas provas. Elas ficam mais rápidas porque elas estão acostumadas a tentar fazer mais rápido. E só para dar um exemplo, eu sempre tinha o objetivo de fazer mais rápido, e isso era um objetivo mesmo, não era que eu queria ir embora mais cedo, óbvio que eu também queria ir embora mais cedo, mas eu tinha em mente, deixa eu tentar fazer mais rápido, para no dia da prova sobrar tempo. Para no dia da prova, as questões difíceis eu poder pensar um pouco. Então eu vou pegar no simulado e tentar fazer o mais rápido possível. E aí, eu fiz isso tanto tempo que até hoje, durante a faculdade, eu acabo as provas rápido. Mesmo quando eu quero fazer mais devagar, eu estou tão acostumado a fazer rápido que vira automático, porque é uma habilidade. Então uso o simulado para ficar mais rápido. Uso o simulado para treinar a velocidade, para no dia da prova você ser mais rápido na prova. Outra coisa é a estratégia de prova. É que ordem você vai fazer as questões. Isso também é uma coisa que você treina no simulado. Não vale a pena você usar uma ordem no simulado e chegar no dia da prova você usar uma ordem diferente. Você precisa criar a sua estratégia de prova durante o simulado e ficar repetindo essa estratégia de prova até que você se torne bom nela. E também vai facilitar muito sua vida no dia da prova. Então essas duas coisas treinos durante um simulado, por isso que eu falo que é tão sério, é tão importante você levar a sério o simulado. Treina a sua estratégia de prova, treina a sua velocidade. Se você sempre fizer isso, no dia da prova você vai ter uma estratégia bem sólida de desenvolver a prova e vai ser mais rápido. Eu vou colocar na descrição, já tenho dois vídeos sobre velocidade. Um dos vídeos é como você treina durante o ano para ficar mais rápido, e o outro vídeo é na prova em si, como você faz mais rápido. Então já tem dois vídeos assim, eu vou colocar o link. E sobre estratégias de prova, vai ser meu próximo episódio dessa série do Enem. E aí vai ficar mais claro o que eu quero dizer com estratégia de prova. A quarta dica, que também é muito importante, depois da prova, não deixa de corrigir a prova e faça isso o mais rápido possível. Tem dois motivos para isso. O simulado, você vai detectar um monte de falha sua, um monte de coisa que você deveria ter aprendido e não aprendeu, um monte de tópico que talvez você não tenha visto ainda. Então é muito importante você corrigir logo depois da prova isso, e não corrige só o que você não sabia, corrige a prova inteira. Porque às vezes a gente acerta questões meio que na sorte, né? A gente meio que sabia fazer, mas meio que não sabia. E aí a gente nem corrige depois porque foi um acerto. Corrige a prova inteira. Pega o simulado, vai questão por questão, falando, eu sei fazer isso direito, próxima, eu não sei, já tenta fazer uma anotação de que tem que estudar depois, ou ver exatamente como faria o exercício em alguma fonte. Então corrija. E é importante que você faça isso o mais rápido possível, porque, como eu falei no vídeo sobre memória, o jeito que sua memória funciona é quando você cria uma emoção na hora do estudo, e pode ser raiva, tristeza, alegria, as memórias se consolidam na sua mente, elas ficam mais gravadas.
Então se você faz logo depois do simulado, vai ter questão que você errou por besteira, e você vai ficar meio bravo com aquilo. Nossa, não deveria ter errado aquilo. Quando você ficar bravo com aquilo, você grava melhor. Por logo em seguida da prova você estar ansioso para corrigir, você também grava um pouco melhor. Então não entra nessa de, eu não vou corrigir porque eu não quero ver que eu fui mal. É um treino por enquanto. O simulado é feito para você ir mal, você pode ir mal. Usa isso para sua vantagem. Se você vai mal, fica triste e não corrige, você está deixando de crescer. Se você vai mal e corrige, você está aprendendo coisas que no futuro muito provavelmente você não vai errar a mesma coisa. Então essa é a quarta dica do vídeo. Corrige todo o simulado que você fizer, corrige o simulado inteiro e faça isso o mais rápido possível depois da prova. Eu gostava de fazer sempre na noite depois do simulado ou na manhã seguinte. E aí vai da sua agenda de como você conseguir. Bom, essas foram as 4 dicas de como usar o simulado para criar um processo robusto para você usar no dia da prova. E aí, resumidamente, faça a revisão ativa no dia anterior. Tem algumas anotações de coisa que você esquece para ver no dia da prova, para bater o olho e lembrar, coisa pequena. Usa a prova para treinar velocidade e treinar sua estratégia de prova. E logo depois da prova, corrige. Corrige e tenta gravar aqueles seus erros para não cometer mais. Fora isso, tem algumas outras coisas que você pode treinar, e aí eu nem vou criar uma dica inteira só para falar isso, são dicas bônus. Uma das coisas ver como o seu corpo funciona em relação ao que você come no dia. Você tem que... Já usa isso no simulado também. O que eu posso almoçar para estar bem disposto no simulado? O que eu posso comer durante o simulado para estar bem disposto no simulado? Não adianta você almoçar todo o simulado de uma forma, aí no dia da prova você se arrisca a comer uma coisa diferente. E aí você fica cansado, com sono, porque comeu demais, ou comeu algo que seu organismo não gosta tanto. Então já usa isso, até isso é importante. Como se alimentar no dia de uma prova. Já treina durante o ano, para não dar problema no dia da prova. Outra coisa técnicas de chute. Você tem alguma técnica de chute? Usa ela no simulado para ver se funciona ou não. Tem um vídeo meu já de chute, algumas dicas podem funcionar para você. Usa isso no simulado também, já é outra coisa que pode te dar uns pontos extras. E acho que é isso, essas são as dicas bônus. Outra coisa que eu falaria, no simulado eu falo para você fazer a revisão ativa no dia anterior. Mas para a prova, eu já acho que é besteira no dia anterior você fazer uma revisão ativa, se for a prova no vestibular mesmo. Porque na prova você precisa chegar com a mente muito descansada para ir bem. Quanto mais descansada, melhor. Então eu falaria para você fazer a revisão ativa um pouco antes do dia anterior, no dia da prova, não do simulado. Então, outra coisa que você pode treinar para o simulado como que sua mente descansa bem. O que você pode fazer no dia antes da prova para chegar na prova muito bem. E aí você pode fazer um teste seu também. Eu posso ir no cinema, que aí no dia seguinte eu vou chegar bem na prova, eu saio para jantar, ou é melhor eu ficar em casa vendo série. Esse é outro treino. Então esse vídeo é basicamente isso. A mensagem mais importante nem são essas dicas, porque essas dicas foram usadas funcionam para mim. Talvez algumas funcionem para você, mas são as minhas dicas do que eu aprendi ao longo do tempo. Então a mensagem mais importante do vídeo trata o simulado como se fosse a prova. O dia anterior do simulado, o dia do simulado, a correção depois, trata como se já estivesse valendo. Porque quanto mais bem feito você fizer o simulado, não apenas em termos de conteúdo, em termos de processo de fazer no simulado, mais treinado você chega para a prova. Então desenvolve seu processo, usa essas oportunidades. Não vai para um simulado chateado, porque você não vai poder estudar ou porque você está cansado. Usa aquilo como se fosse o maior teste possível para o seu dia da prova. E nem é o resultado que importa. O resultado você vai aprender durante o tempo, você vai melhorando aos poucos. O objetivo não é ficar se comparando. O objetivo usa isso para aprender e melhorar o seu processo de fazer prova. Bom, e esse foi o dia de hoje, mais um episódio da série de Enem. De novo, se você está gostando, não deixa de curtir, de compartilhar, se inscreve no canal e obrigado.